Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu gostaria de trazer para vocês um assunto que eu considero muito importante para nós que estamos nesse processo rumo à aposentadoria, que é a questão da casa própria. Isso faz uma diferença enorme quando você fala numa fase da vida da maturidade, se você tem sua casa e se você não tem. Quer dizer, se você ainda está pagando aluguel. O custo dos imóveis hoje, nas grandes cidades, ele é cada vez mais proibitivo, pessoal. E esse ponto, ele não vai mudar. O preço dos imóveis vai continuar subindo e vai se estabilizar provavelmente no valor alto. Então, o que eu quero trazer hoje para nós discutirmos é a questão do quando começar, quando ir atrás de um imóvel. E o que eu tenho a dizer para vocês é, o quanto antes, melhor. Quanto mais cedo na vida você buscar comprar o seu imóvel para ter essa tranquilidade na sua fase madura, na sua fase onde você pensa de deixar de trabalhar, é fundamental. Vai ser uma dor de cabeça a menos que você vai ter. Ter sua casa própria, sem depender de outras pessoas, ou seja, sem ter um imóvel alugado, é muito melhor até para a sua saúde mental. E por que eu digo isso? Porque eu tenho amigos que já estão numa fase madura da vida que até hoje pagam aluguel e eu vejo o quão isso os incomoda e o quão difícil é hoje você buscar comprar um imóvel, né? Dito isso, vamos lá então. Eu vejo muitos gurus também de internet, muitos caras até do mercado financeiro, dizendo que você não deve comprar, que você deve alugar o seu imóvel. Isso tudo é balela, pessoal. Não acreditem nisso. O Brasil é um país onde a população tem uma renda muito baixa. E se você vai entrar na velhice não tendo o seu imóvel para viver, vai ficar cada vez mais difícil você sobreviver ao ter que pagar aluguel. Por quê? O valor do aluguel vai consumir boa parte do seu orçamento, que já é pequeno. Isso talvez valha para pessoas muito ricas que têm diversas fontes de renda e podem se dar ao luxo de não ter uma casa, o que também é mentira. Todos os ricos milionários têm não só uma, têm várias residências. E aliás, todos os milionários desse mundo, desse nosso país, desse nosso planeta, qualquer um deles, a maior parte do seu patrimônio está em imóveis, que geram a eles renda de aluguel. Enquanto para nós, na nossa vida comum, a gente tem que batalhar para ter pelo menos o nosso imóvel. E aí, como começar esse processo? De onde eu começo? Eu compro um imóvel novo, compro na planta, compro um usado e faço reformas. Ou o que eu faço? Aí vai depender de cada um, dos seus objetivos, do seu orçamento, do seu padrão de vida. Existem diversas formas. Se você for comprar um imóvel pronto ou usado hoje, tenha em mente que, de acordo com as regras atuais do sistema financeiro de habitação, você precisa pagar no mínimo 30% de entrada. Imagina o seguinte, você quer comprar um apartamento e ele custa R$300 mil. Você vai ter que ter em mãos R$90 mil para dar de entrada, que é 30% de 300 mil. Não é um valor pequeno, né? Até um tempo atrás, esse valor era de 20%. E, recentemente, ele aumentou para 30%. Talvez no futuro, dependendo das condições da economia, ele volte a ter uma entrada de 20%. Que significaria, para um imóvel de 300 mil, R$60 mil. Esse é o ponto. Quando você compra um imóvel na planta, é um pouco diferente, né? Você vai pagando parcelas durante algum tempo. Você dá uma pequena entrada e durante, 2 anos você paga uma parcela que é condizente com aquilo que você pode pagar, só que de tempos em tempos, normalmente a cada 6 meses ou a cada 1 ano, você tem que dar um valor maior. E aí lá na frente, quando o apartamento é entregue, depois de 2, 3 anos de construção, ou até mais, dependendo dos imóveis, a localização e etc., aí você tem que começar o financiamento.
Então, gente, tudo depende dessas coisas, né? Você pode contar com a ajuda de algum familiar que vai te suportar nesse momento da entrada, ou então você tem que economizar isso, primeiramente, para compor esse valor. Lembrando que você pode dar fundo de garantia, essa parte da entrada e parte com recursos próprios que você tenha. E aí o segundo ponto. Se você comprar um imóvel usado, por exemplo, ele está pronto para você mudar. Você talvez tenha que fazer, ainda vai depender, lógico, vai depender do estado do imóvel, né? Você precisa fazer uma pintura, se o imóvel estiver bom, no estado bom no geral, já com armário, se for um apartamento, numa casa, se tiver alguma mobília já instalada. Então seus gastos aí são menores. Obviamente, se for um imóvel muito antigo, e você tiver que demandar muita reforma, você também vai ter que investir um pouco mais de dinheiro para isso. E um imóvel novinho, que você acabou de pegar, ele tem todos os gastos ali envolvidos, hein? Lembre-se disso. Tem piso, revestimento, armários, a mobília que você tem que comprar. Então tudo isso tem que estar em mente quando você pensar sobre isso em comprar o seu imóvel. Eu sei que para muitos vão dizer que é impossível. Não é impossível, pessoal. É apenas objetivo. Como eu falei antes, quanto antes você começar, melhor. Por exemplo, imagine que você tenha por volta de 30 anos e você queira comprar seu primeiro imóvel. Se você financiar ele por 25 anos, ao final de 55 anos você terá seu imóvel quitado. Obviamente você pode ir ao longo dos anos quitando parte desse financiamento e até antes disso você ter seu imóvel quitado. Fora a valorização do próprio imóvel que acontece ao longo dos anos, né? Então o seu endividamento ele não acompanha a valorização do seu imóvel lá na frente com o passar dos anos. Então isso é fundamental que isso aconteça, pessoal. Outra coisa, quando você for comprar um imóvel, é localização. Onde você deseja estar, que esse imóvel esteja localizado. Aí vai das suas preferências, né? Ele pode ser numa área mais central, e aí você vai encontrar muitos imóveis antigos, de tamanhos grandes. Qual que é a vantagem? Serviços, que você faz tudo praticamente a pé. Então você tem colégios, você tem comércio, você tem toda uma gama de serviços na área ao entorno que sequer você precisa pegar carro. Transporte público normalmente é muito bom nas áreas centrais, todas são servidas por todas as linhas de ônibus, ou em cidades muito grandes o metrô. E essa gama de serviços ao redor, você não precisa se deslocar muito tempo para atender às suas necessidades diárias. Você pode comprar numa área mais distante das áreas centrais, que talvez o preço seja mais acessível, mas tenha em mente que se você trabalha muito distante, você vai ter o tempo de deslocamento entre o ponto que você mora e o ponto que você trabalha, como é o que acontece nas grandes cidades, onde vivem a maioria das pessoas, né? Cidades menores têm um custo de vida mais acessível, mas aí também vai depender, você mora nessa região, você mora nessas cidades, o salário que você ganha nesse lugar, você consegue fazer um financiamento para comprar um imóvel nessa região? Então, tudo isso tem que entrar na sua discussão para poder fazer a viabilização desse processo. Mas, de novo, quanto antes você começar, melhor. É importante demais você ter o seu imóvel. Tenha isso em mente. Porque quando chegar lá na frente e você não fez isso, o arrependimento vai ser muito maior. Imagina você chegar na faixa dos 50 anos e ainda está pagando aluguel. Quando você decidir, nesse momento, comprar um imóvel e que ele ainda seja financiado, o seu tempo de financiamento que o banco vai te dar vai ser muito menor do que quando você tinha 30 anos de idade. Porque o banco olha para a sua perspectiva de vida, né? Você não vai poder fazer um financiamento de 25 anos aos 50. O banco não acredita que você vai estar vivo para poder pagar esse financiamento. Então ele vai te dar no máximo 15 anos
provavelmente de financiamento para comprar. Ou seja, se você dá a entrada dos 30%, o valor de parcela vai ser alto e vai consumir um pedaço grande do seu orçamento. Então, não acreditem no que esses gurus financeiros dizem, que é melhor morar de aluguel do que seu imóvel próprio. É muito melhor você ter o seu imóvel próprio. É um ponto de partida que de repente você compra depois de alguns anos sua situação financeira melhorou, você decide mudar para um imóvel maior, então você vende aquele, mesmo que ainda esteja financiado, você o vende, você com o dinheiro que você arrecadou da venda desse imóvel, você dá de entrada num outro, ou a sua situação profissional melhorou e você tem um salário maior e nesse momento você já conseguiu inclusive quitar esse imóvel, você pode continuar com ele, botar ele para alugar e gerar uma renda e comprar um outro imóvel no futuro e continuar pagando via financiamento. Então, tenham isso em mente. Então, primeira coisa, se novo, se usado, se na planta. Depois, se usado, tem que fazer reforma. Localização, áreas centrais ou áreas mais distantes das áreas centrais. Seu local de trabalho e seu orçamento. Tendo isso em mente, siga em frente. Não tenha medo de fazer um financiamento de longo prazo. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Confia que vai dar tudo certo. E aí você vai garantir essa sua tranquilidade na fase mais importante, onde você tem que descansar da sua vida, né? Que é a aposentadoria, e não ter que se preocupar com ter que estar pagando financiamento de imóvel ou não ter um imóvel e viver de aluguel, né? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que ele tenha sido útil para vocês refletirem sobre isso, né? E tragam isso para discussão em sua família. O que importa para nós? O que nós vamos fazer? E lembre-se, quanto antes começar, melhor. Excelente semana, pessoal. Um abraço.